não foi nenhuma nem outra pessoa, sabe, Vitor, que me falou assim: "Mas espera aí rapidinho, você largou a escola, carteira assinada, tudo certinho, para desenhar?", né. Não foi nem outra pessoa, foram amigos, foram familiares, foram claro que não o meu companheiro, a minha mãe, os meus filhos, mas teve muita gente, falou: "Nossa, tu largou toda aquela segurança e professor no Brasil nem tem tanta segurança assim, tu ainda largou isso, tá louca, tá louquinha da cabeça", né. E aí de repente: "Caraca, mas você tá ilustrando um livro? Nossa, mas", né, então assim, e aí fica parecendo também que não tem trabalho ali. Né, que de repente largou uma coisa super segura e foi fazer uma coisa que a princípio é super moleza, que é ficar em casa desenhando, né, e aí já tá super bombando e aquilo não tem nossa, é muito trabalho e é muito trabalho todo dia. E muito trabalho invisível. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Vida de Ilustra, onde entrevisto alunos e alunas do Ilustra SA que passaram a ter trabalhos constantes com ilustração. E hoje estou aqui falando com Laida Morena. Laida, seja muito bem-vinda. Obrigada, prof, uma honra, tô E você, adorando. e você fala de onde, Laida? Onde é que você mora? Eu moro num sítio, eu moro na roça, Que em legal. Teresópolis, no Rio de Janeiro, já fazem 17 Aham. anos que a gente mora aqui, no meio do mato. Uhum. Que legal, hein? E como é que foi a saída para o sítio? Vocês quiseram, aconteceu? Como é que foi isso? Onde é que Foi, vocês moravam antes? a gente queria, eu casei com o meu melhor amigo do tempo da escola, Ah, que e legal. aí num determinado momento a gente se apaixonou e ficamos juntos, e os 2 já tinham arrumado um jeito de sair do Rio de Janeiro, porque a gente estudava no Rio de Janeiro, né. A gente Aham. saiu do Rio e estavam os 2, cada um num canto. Ele trabalhava com povos isolados, indígenas, lá na Amazônia, e eu estava fazendo a faculdade lá em Viçosa, e morava num sítio já. Ah, E que logo legal. que a gente ficou junto, a gente já ficou junto e começando a fazer a nossa família, eu já descobri que eu estava grávida. E Aham. e aí a gente veio morar num sítio do meu sogro, que é onde a gente mora até hoje, e os meninos amam, né, morar no mato, adoram. Imagino. A Então, liberdade, né? nossa, imagina na pandemia a diferença que fez na nossa vida estar num lugar que tinha sol e fruta no pé e cachoeira, Uhum. né, os nossos amigos todos, né, desesperados na cidade e a gente estava aqui isolado, né, no Sim. no mato, Eu então lembro, eu moro no interior, mas na cidade, né. uhum, E eu lembro que a gente tem uma horta pequena, e eu lembro que a sensação que bem naquele comecinho, que estava todo mundo desesperado mesmo, eu lembro que eu e minha esposa, a Fernanda, a gente falou assim: "Cara, ó, de fome a gente não morre, porque a gente consegue produzir comida", né. E isso com uma horta pequenininha, né, então imagina sim. vocês aí com um sítio, com espaço, com, né, eu não sei se vocês produzem muita coisa Sim, não, porque muita, muita coisa. A gente faz anos, assim, que eu vou no mercado e eu não passo naquela seção do hortifruti, e aham, não aham. precisa, sabe. Então, realmente, assim, uma escolha de vida que foi claro que tem a ver com as nossas personalidades, né, com a Uhum, nossa uhum. vontade de ter espaço, de ter ar puro, mas também tinha uma escolha muito consciente do que a gente queria proporcionar para os nossos filhos. Uhum, uhum. Então, né, deles realmente terem uma autonomia na natureza, ao invés de ter uma autonomia no urbano, né. Então, Sim. isso tem, né, tem muito a ver, assim. E a o Ilustra S.A. ele veio num momento, assim, de revolução, porque eu sinto que depois dos 40 anos a gente também dá, né, dá Dá, ou aquele se dá. dá aqueles nossos pinotes, assim, e eu já tinha 13, então, eh, era professora de classe numa escola Waldorf. Então, assim, Uhum. o meu mundo ele é cercado por criança de todos os lados. Eu entro dentro de casa, tem um monte de criança, eu vou para o trabalho, tem um monte de criança. E aí, de repente, eu falei: "Cara, tem alguma coisa que eu não tô ouvindo", sabe? Uhum. Ai, aquela coisa que acontece dentro, assim, e tu não sabe explicar o que que é. E aí, eu fiquei ruim de saúde. Uhum. Descobri que eu estava com hipotireoidismo, comecei a dar uma rateada, assim, de saúde mesmo, de ficar muito pressão baixa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
E aí o meu companheiro virou pra mim e falou assim: "Ó, eu acho que tem que botar o pé no acelerador e ficar bem quieto em casa, e a gente descobrir o que que tá acontecendo". Uhum, E aí é uhum. claro, né, a gente é super formiguinha, tá o tempo todo trabalhando, é super desafiador o ficar em casa, né, a gente Sim, vive num total, mundo que total. como assim ficar em casa, né? E o ficar em casa pra gente é trabalho demais, mas tem um peso, é diferente o ficar em casa, né. E aí Sim. ele pegou e falou assim: "Mas ao mesmo tempo eu acho que tu não aguenta ficar em casa sem fazer nada, e aí, vamos pensar nisso, o que que a gente faz com isso?". E aí Uhum. do nada, eu sempre desenhei muito, sempre, É, sempre eu ia te desenhei perguntar isso, então é. então a arte já estava com você, assim, Já, já já. acompanhava. E em escola Waldorf, o professor de classe, ele faz tudo, né. Ele faz O que que é uma todas as escola Waldorf? Desculpa, Laila, se uma você puder escola explicar pra Waldorf gente. é uma escola, que tem uma origem lá na Alemanha, o Steiner era de lá e veio para o Brasil já tem mais uma pedagogia que já tem mais de 100 anos. No Brasil já tem Uhum, escolas fortíssimas, e o diferencial é um olhar pra criança que é diferente, assim, né, de uhum. a criança não ser só o intelecto, de não aprender só com a cabeça, da criança aprender com o corpo todo, da parte artística ser muito, aflorada, de ser muito Que legal. explorada, né, então as crianças fazem aquarela e pintam, o tempo todo, e desenham o tempo todo, e tocam vários instrumentos, isso é uma coisa bem forte na escola. Eu sei que a minha professora, ela precisou muito da minha desenhista, da minha ilustradora, para ser uma boa professora. Uhum. Mas, eh, eu não sei exatamente o que que acontece, mas tem, né, tem uma passagem ali, tem uma ponte depois dos 40 que você começa a repensar um monte de coisa, e Sim. poxa, a E a gente gente fez um resgata muita coisa, né. Eu, pelo e menos, tenho resgatado muita coisa lá que de cara, que muito foi ficando pra forte, trás, assim. muito forte, muito forte. E aí o meu jeito de lidar com a minha saúde capenga foi desenhar compulsivamente. Uhum, Eu uhum. sentava ali e eu sou muito família, muito mãezona, eu coloquei a minha mesa de trabalho no meio da sala, e os guris ficavam correndo em volta e vendo filme, e brincando de Lego, e eu ali, tipo, desenhando, 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 desenhando. E aí, é claro, né, a gente não sabe muito bem o que fazer com aquilo, mas aquilo ali tá digerindo de alguma forma o que tá acontecendo, Sim. né. Uhum. E aí, um dia me deu um estalo. E eu virei e falei para o Chico, que é o meu companheiro, eu virei e falei assim: "Nossa, eu viveria disso. Que massa. Eu Aham. viveria disso", sabe. Eu viveria de produzir desenhos em casa e ficar muito mais com os meninos, porque aí também caiu uma outra ficha que foi: os meninos estão ficando adolescentes, na verdade, e a Uhum. gente como pai e como mãe, a gente fica com uma coisa na cabeça de: "Não, quando for bebezinho, a gente tem que estar o tempo todo junto, precisa muito, mas depois a gente vai soltando". Cara, na adolescência a gente tem que estar muito junto. Ah, é? Isso Não alivia pra gente, não? desculpa aí. Vai continuar, fica mais depois ainda, então, é? Cara, na adolescência eles precisam de outras referências e eles vão buscar por Uhum, isso, mas uhum. eles podem se perder em qualquer esquina se eles não tiverem É uma verdade. casa muito, muito aberta para o diálogo e pais muito amorosos e que respeitem as diferenças entre eles e, né, que estejam dispostos a estar junto e levar onde quer ir levar e buscar depois e não largar, né, não porque imagina, a gente mora a 12 quilômetros da cidade, o cara quer ir numa festinha, tipo, a gente tem que ir junto e inventar outra coisa pra fazer, entendeu? Sim, sim. E aí eu falei: "Eu viveria disso". E aí ele ficou com aquilo na cabeça, assim, porque ele estava vendo também que estava acontecendo uma Sim. ebulição aqui dentro, né. Aham. O E que que ele faz aí mesmo? Desculpa, Laila, qual que é a área dele? o Chico é do reflorestamento, Ah, né, sim. ele trabalha com ele tá no lugar dele de trabalho, eu que posso Aham, aham. trabalhar em qualquer lugar agora, né. Entendi. E e aí eu falei pra ele: "Olha, amor, olha só o que que eu achei aqui". E aí apareceu pra mim o Ilustra S.A. Uhum. Porque anjo da guarda trabalha bem, né, Vitor? Anjo da guarda e o algoritmo. O algoritmo sacou e o meu anjo da guarda também, e aí eu fui ali e aí eu falei pra ele: "Olha só o que que aconteceu aqui amor, apareceu esse negócio aqui pra mim. Eu gostei desse cara aqui ó". Ele: "Ah, então eu vou te dar esse curso de presente".
E aí eu comecei a fazer o curso. Eu ainda estava desenhando muito o Uhum, tempo todo, e eu não sabia, porque eu comecei a fazer o Ilustra S.A. assim, ó, tipo, despretensiosa, sabe. uhum, uhum. Eu botava a tua aula, assim, ia lavar uma louça, aí daqui a pouco opa, cara, eu tenho que estar na frente de um caderno, eu tenho que estar na frente do computador, eu tenho que ir entrando nos lugares Ah, sim. que ele fala para eu entrar, porque eu não sabia o que que era o Behance, por exemplo. Uhum, E aí como uhum. é que eu ia descobrir o Behance se eu tivesse, tipo, fazendo outra coisa? E aí, na Sim. verdade, ao longo do tempo, eu fui começando a entender o quanto eu precisava colocar energia naquilo, sabe, Uhum, uhum. o quanto eu podia aproveitar aquela turma, que tinham vários colegas muito experientes já, sabe, e um monte de Sim. coisa acontecendo. Eu não conhecia o Discord, por exemplo. O Aham, Discord aham. foi um mundo novo, né, que Você entrou num saiu universo totalmente novo pra você então, né? Foi totalmente algo novo, totalmente diferente. totalmente novo. Aham. E dentro desse universo totalmente novo, eu continuei sendo muito diferente. Não era Uhum, só porque eu estava no meio do mato e porque eu era professora e tinha acabado de começar na ilustração. Era porque uhum. para mim estava claro que eu era uma das poucas ali da turma fazendo ilustração tradicional, porque a galera Ah, estava sim. ali já no No digital, digital, né? e no Aham. começo isso me assustou muito, eu falei: "Cara, nossa, eu vou ter que correr muito atrás, eu vou ter que correr muito atrás". Eu demorei para entender que aquilo era uma qualidade, que aquilo não era um problema. Uhum, Porque uhum. tanto que todos os trabalhos que apareceram depois foi: "Não, mas o que a gente quer, mesmo que demore um pouco mais, o que a gente quer é o teu estilo, é o teu lápis de cor, é o teu Que traçado", demais. né. Então, assim, e e aí eu fui fazendo completamente, guiada ali por ti, Uhum, sem nenhuma, pretensão de que aquilo realmente se tornasse um trabalho rápido. Eu não tive essa uhum. ansiedade de viver das minhas ilustrações imediatamente a partir do momento que eu comprasse o Ilustre S.A. Eu não tive isso. Sim. E eu acho que isso aí muitas vezes funciona melhor até, Porque né, senão a pra gente fica muito você flui ansioso, mais. né, a gente E fica flui mais, muito, né? né. Então eu fui Uhum, fazendo as coisas, mas eu continuava trabalhando. E aí nesse momento eu estava trabalhando em casa, uhum, eh, as portas começaram a se abrir muito com essa história do desenho, e aí eu estava com uma turma enorme de mais de 40 pessoas como professora de desenho. uhum, Ganhando uhum. ganhando como professora de desenho é uma coisa que eu nunca larguei, porque eu acho que a educação também é muito a minha praia, eu adoro dar aula. E Sim. e aí eu continuei, sabe, assim, eu estava ali ganhando, né, não estava, eh, comprometendo a nossa renda e estava podendo, fazer o Ilustra com calma e seguir os passos ali, né. E aí depois que eu fiz Behance e tal, comecei a entender um pouco melhor como é que funcionava as coisas, nunca abandonei o Instagram, continua sendo um lugar Uhum, que eu cuidava, não porque eu entendia que era um lugar que profissionalmente me alavancasse nem nada, mas era um lugar que eu tinha mais intimidade, né, e eu uhum, sou muito uhum. analógica, então eu tenho dificuldade com o digital, eu tenho dificuldade, então o que eu ganho um pouco de intimidade, eu também aproveito para continuar investindo de alguma forma, Legal, sim. né. Uhum. E aí foi interessante, eu acho legal de contar isso, assim, que os trabalhos começaram a pintar por lá. Porque como era um Legal. lugar que eu tinha intimidade para cuidar, eu acabava cuidando de um jeito mais dinâmico. Estava mais frequente Colocava lá, né? colocava, fazia reels dos meus trabalhos, dos desenhos, passava uma criança atrás e aquilo começou a criar uma coisa muito humana, né. Nossa, é uma mãe que Uhum, está em uhum, casa e, né, e todo mundo sabe, né, da circunstância, eu acho que isso pega muito, assim, de trazer as tuas coisas, né, de trazer as tuas uhum, uhum. qualidades, as tuas expertises, mas também a tua vivência, o que está ao redor, né, por que te inspira tanto, por que Sim. sempre tem esse tipo de desenho, né, então, eh, e aí aconteceram vários trabalhos, para mim isso foi difícil também, para mim isso Uhum. foi super difícil, porque eu não queria largar o que estava certo, que era o da Sim. aula. Uhum, Eu uhum. não queria, porque eu pensava assim: "Não, mas agora eu tô no comecinho, eu não posso,
falar, né, se é uma proposta que é legal financeiramente para mim, e eu sei que eu dou conta, não é um Uhum. desafio, né, mas agora eu acabei de aceitar esse, como é que eu aceito esse, ou será que eu essa parte do, O sabe, do gerenciamento dos negócio. projetos e do dia a dia ali, né. Nossa, essa parte foi, aí teve alguns momentos que eu senti, tipo, uma cordinha aqui, assim, e eu acordava, mandava todo mundo pra escola, entregava todo mundo na escola, voltava correndo, e às vezes eu ficava horas, horas e horas e horas e horas sem levantar, sem beber água. Porque imagina, Aham, aham. alguns projetos era lápis de cor. Sim, sim. Imagina, folha de A3 toda preenchida de lápis de cor, eu demorava 3 dias numa ilustração, né. Aham, E aham. e aí foi uma experiência muito boa, assim, para eu realmente, eu sinto que foi uma prova de fogo para eu me firmar. Mas é isso mesmo que Uhum. você quer? É isso mesmo que você quer? Sempre vem essas provas, né, é impressionante, né. Veio com tudo, veio com tudo. Aham, Foram 16 ilustrações para um livro infantil, que eu sinto que é totalmente a minha praia, assim. Eh, aham. e eu amei, foi uma experiência muito boa, porque a escritora era uma querida, a gente se tornou amigas, assim, a diagramadora uma fofa também. E o processo de construção das ilustrações, sabe, eu chegava e eu falava: Uhum. "Olha, quando eu leio essa parte do texto, eu penso no tal", ela: "Olha, e eu penso isso, isso, isso", e a gente ia, eu fazia uns esboços e: é isso, Laida, manda ver". E aí, sabe, então foi uma prova de fogo para eu realmente me firmar nessa nova escolha, assim, né. Uhum, E uhum. para mim, o grupo da turma do Ilustre S.A. foi um lugar, assim, aonde eu desmistificava todas as minhas inquietudes, todos os meus medinhos. Eu entrava lá e falava: "Não, mas espera aí, tem um cara que é 20 anos mais velho do que eu e tá aqui, na mesma Uhum, turma uhum. que eu, né. E tem uma menina de 20 anos que tá começando também, e tá tudo bem", Sim. sabe. A gente, porque eu sinto que a gente vive num mundo aonde essa história de carreira, e essa história de idade, e essa história de ser homem ou de ser mulher, de ter filhos ou de não ter filhos, tem várias pequenas coisinhas que vão interferindo muito no pensamento Uhum. da gente em relação a gente mesmo, Sim. né, então E a foi gente acha muito. que o mercado não aceita, né, É, e a gente sabe que acontece muito, né, idade vai avançando, gênero, contexto social, muitas coisas no é, mercado afeta. E na ilustração é um pouco diferente, né, é, é um pouco diferente, né, isso que eu acho muito legal, porque você consegue, com o teu trabalho, superar todas essas barreiras, né, no é. final das contas o que fala é o nosso trabalho, né. Então é isso, assim, eu senti que tinha muito a ver, eu acho que depois dessa dessa ponte, desse cruzamento, eh, dessa crise muito forte que a gente passa e que é muito comum, e era isso que eu ia te contar. Na verdade, Uhum, o que me pegou foi a tua abertura, a tua sinceridade de contar que tudo tinha começado com uma crise muito parecida com a que eu estava vivendo, então eu me uhum, uhum, identifiquei, na verdade, uhum, com aquele teu momento biográfico ali de: "Cara, eu já vivia aqui dentro, mas eu fazia outra coisa", né, e eu comecei a sentir isso e, poxa, a chegada, né, de um dos filhos e querer estar mais em casa, que foi exatamente o que eu estava exatamente a crise que eu estava passando, sim, de querer estar mais perto, né, de precisar cuidar mais de mim, de querer estar mais em casa, de querer me realizar mais expressando alguma coisa que estava dentro, porque senão a gente fica muito fora. Né, uhum, e eu uhum. pelo menos fico muito fora. Eu tenho 3 meninos mais meu companheiro, tenho 4 homens dentro de casa. Eu Aham. ia pra escola, eu tinha uma turma de 15 crianças e mais colegiado e mais famílias, né, e eu sinto que eu ficava muito na periferia, negociando e apartando e equilibrando e harmonizando, e ouvindo muito pouco o que eu precisava, e desenhando muito, mas desenhando muito por uma necessidade Uhum. pedagógica. Então não Sim. era um desenho que tinha a ver com o que estava morando dentro da minha cabeça, uma expressão, uma ideia, então agora eu consigo
ter uma coisa muito mais estruturada e tiveram vários truques durante o Ilustra SA, que era o andar com o caderninho, o fazer não sei o quê, vários truques que foram potencializando muito essas ideias, porque tinham muitas que eu perdia. Tinham muitas que eu perdia no dia a dia, né. Então, eu sinto que teve um mundo novo que se abriu, que era o digital, né. Eu sou muito analógica, eu nem sabia o que que era Behance, eu não sabia o que que era o Discord, eh, né, eu não sabia como usar o Instagram com essa finalidade, eh, mas eu sinto que também tiveram várias outras coisas que aconteceram, sabe. O interagir com outras pessoas que também não eram ilustradores profissionais que já tinham bombado muito. Cara, era uma galera que estava começando, que nem eu, com os mesmos desafios de não Uhum. saber fazer a nota fiscal, de não saber, Sim. o que cobrar para fazer uma capa, né. Então, era tudo muito, uma riqueza de, Eu acho que sabe. esse é um dos maiores benefícios ali do Ilustra da comunidade, no caso, né. É, É exatamente ter gente avançada e gente que está no zero, de pessoas que é, já sabem o seu caminho e pessoas que estão perdidas. é. Daí você tá num ambiente que meio que se forma um caminho juntos ali, né. Esse direcionamento acontece juntos, né, exatamente por causa dessa riqueza de contextos diferentes, né. Sim, e é muito inspirador pra gente que ainda sente que está começando, reconhecer que tem pessoas que já, né, que já deslancharam, que já se encontraram, e ao mesmo tempo ter pessoas que tu já está ajudando. Tiveram vários Exatamente. tiveram vários colegas que eu: "Não, mas olha, a nota fiscal eu fiz assim, e olha, eu estou indo pelo caminho agora do MEI, mas eu já pesquisei, tem uns outros caminhos legais, assiste a aula tal, e não sei o quê", Uhum, sabe. Então, ao mesmo tempo eu já estava ajudando, né. uhum, Sabe, eu não consigo separar um caminho que tenha realmente: "Ai, nossa, isso aqui se iluminou, eu não entendia nada de como me colocar", né, o impulso para me organizar, para fazer um portfólio, né, assistir uhum, a mesma aula várias vezes, ir lá selecionando as peças, entender, que peças são essas que a gente escolhe, né, ter uma organização diária, porque para quem está começando é diferente de para quem já está 3, 4, 5 anos, que vai resolver de repente fazer um portfólio porque não tem, e vai ter um monte de coisa. Para uhum, quem está uhum. começando, né, e ali na turma eu vi isso acontecendo, né, ali na nossa Sim, comunidade, assim, a galera tá correndo atrás para produzir 10 peças, porque nem tinha ainda, isso. né. Então, assim, Exatamente, é exatamente. toda uma organização que a gente vai ganhando para se colocar no mundo. Isso eu achei Uhum, sensacional. Óbvio, né, uhum, eu sinto que essa é uma estrela, né, do Ilustre S.A. Mas para mim teve outras coisas que foram, inusitadas, assim, eu não estava esperando, né, uhum. fazer amigos na comunidade, né, porque eu tinha algumas colegas que a gente ficava conversando por fora ali, porque senão ali na Aham, comunidade é muito assunto, né. Então, sim. eu coloquei uma mensagem um dia, e aí um monte de eles são super queridos, né, então fica um monte de gente ali querendo te ajudar a entender e tal. E aí, de repente, eu comecei a receber mensagens que eram por fora da comunidade, Aham, aham. né. E aí essas pessoas eu acabei nossa, eu compartilhava ilustrações, eu compartilhava dúvidas, elas me procuravam também. E é claro que, quando a gente foi se conhecendo melhor, eu percebi que tinha um perfil muito parecido comigo. Né, Uhum, todas uhum. tinham começado um pouco mais tarde, todas tinham filhos, tinham essas inseguranças de entrar, não entrar no mercado, ter essa, né, essa capacidade mesmo de se reinventar profissionalmente ou não, né, então eu Sim. acho muito, tem uma outra, né, essa outra parte que é incrível, incrível, Uhum, uhum. né, de um apoio emocional para te conseguir, ter coragem mesmo, né, É, é. e Geralmente a coragem é a palavra, né. ter coragem. Muitas vezes se resume a isso. Porque, assim, quando você vai ilustrar, é igual empreender, né, você vai estar ali você mesma e depende de você, basicamente, né. É. Então realmente você tem que desenvolver isso, né.
É, Ainda mais e que eu nem cara, já tem toda uma vida, tem todo um contexto, tem carreira, muitas e outras se carreiras, né, então sim, e se tem tu isso. ficar muito limitado, se tu ficar muito refém do medo, Uhum, uhum, vai começar a rolar um monte de coisa. Tu tá cheio de projetos, tu tá cheio de ideias, mas tu vai ficar procrastinando pra fazer, tu vai ficar te enrolando, tu vai ficar te autossabotando, tu vai ficar te comparando com outros artistas, né. Então assim, eh, eu acho que tem uma coisa de, cara, se é isso mesmo que quer, vai, coragem, né, e assim, as a o Ilustre S.A. é um curso que acontece algumas vezes no ano, para uma quantidade de ilustradores grande, né, então é possível que, por muitos de nós, passe um pensamento de: "Cara, na verdade é muita gente". Então, uhum, uhum. né, o prof fica ali falando que tem lugar para todo mundo, mas, cara, é ilustrador pra caramba. Como é que eu vou arrumar um espaço nessa praia para mim, né? Uhum, E uhum. aí o que eu sinto é que, cara, só começa. Total. Sabe? Começa, vai andando e vai, descobrindo esse teu território, porque às vezes um pedacinho de praia pequenininho assim, ó, tu já vai ser super realizado, né, tu já vai encontrar, trabalhos que te paguem bem, que te valorizem, né. E tem pessoas que não, tem pessoas que precisam de um pedaço de praia enorme, porque eh, são mais brilhantes, são mais produtivos, seja pelo motivo que for, e tá tudo bem também, né. Que a pequena quer? Fofa. Ai, eu me arrependi de ter dado o tablet pra ela. Agora ela tá querendo deu o efeito contrário, assim. Aí ela tá querendo coisas novas e daí não tá conseguindo, claro, né. E: "Filha, você Ai, não quer brincar um pouco? Depois quando o papai estiver junto, a gente vê junto esse joguinho do tablet, pode ser? Brinca com a Polly, papai deixou ali na sala agora, brinca com as bonequinhas da Polly. Eu cuido do tablet, tá, eu deixo aqui, tá bom? Brinca com as fofos. bonequinhas, daí quando a gente estiver junto, a gente olha o tablet, tá? Combinado? Então beleza. Daí você fica mais feliz, né, porque o tablet estava ruim agora, né? Então tá bom. Daí o papai já vai lá, tá? Ai, meu Deus, que fofa. É muito bom. É. Eu acho legal você falar isso, porque realmente muitas pessoas às vezes acham que o Ilustra tem turma para 20 pessoas. Aí você Uhum. chega na tua comunidade, chega lá na comunidade tem 200 pessoas, 300 pessoas. Eh, e às vezes assusta, né, Assu assusta assim, tá, como é que vai dar atenção para todo mundo? Tem isso, né. E Uhum, outra coisa, e o mercado? Se só aqui já tem 200, 300 pessoas, né. Mas, cara, realmente é um mercado muito grande. E assim, o Ilustra S.A. a gente tem equipe, né. Se fosse só uhum, eu, jamais ia fazer turmas uhum, uhum, tão grandes, né, pra gente dar atenção para todo mundo. Mas assim, no mercado realmente, cara, é absurdamente grande, uhum, né, é absurdamente grande. E eu gosto de ser muito sincero e falo assim: "Cara, tem muita gente que não vai conseguir, uhum, normal". uhum. Mas como em qualquer profissão, né, que É, nem você, professora, tem muita gente que tenta e não consegue também, sim. né. Advocacia, engenharia, nutrição, educação física, tem muita gente que tenta e não consegue. Eu acho que faz parte do mercado de trabalho, né. É, e tem gente que eu sinto que tá perdido ali, mas Uhum, estaria uhum. perdido em qualquer lugar. Isso, Não é porque exatamente. vai ficar te ouvindo que vai se achar, vai continuar meio perdidinho e uma hora vai se achar em algum lugar, é claro, porque eu sinto que é Sim. da natureza da gente passar por essas crises pra gente se encontrar, pra gente se Uhum. reinventar, não é pra gente ficar ali batendo com a cara na parede, né. Mas Sim. não é o eu não acho que também a gente precisa colocar o Ilustre S.A. nesse lugar, porque ele também não é real, né, Uhum, e uhum. não caberia colocar nenhuma coisa nesse lugar de: "Nossa, vai salvar todo mundo, e todo É, mundo vai se exatamente. encontrar", né. O que eu sinto é, quem realmente está precisando de coragem, tá a fim de arregaçar as mangas e trabalhar, né, e quer uma chance, ou para dar uma alavancada, porque já está nessa carreira, ou porque está começando e ainda está meio perdido de por onde ir, cara, é uma formação muito boa. É uma formação muito boa, sabe? Porque a gente tem os elementos para começar, porque no começo tu fica muito meio claustrofóbico, assim, meio perdido e meio acuado, meio sem saber o que fazer, Uhum. né. Quando tu vem e fala: "Olha, faz isso, vem, fala aquilo, tenta aquela outra coisa ali", é, acho que na primeira semana, talvez, no primeiro mês do curso,
do Ilustre S.A., lança um desafio. Eu me lembro que Uhum. nesse desafio, eu não fui como a maioria dos meus colegas, ali aquela coisa de: "Não, eu vou conseguir". Eu fiz no meu tempo e uma quantidade que eu Uhum. sabia que eu dava conta, no meu dia a dia, Sim. sem Uhum. me atropelar. Para mim, a sugestão do desafio ela era muito boa, né, ela foi o start para eu realmente começar a me revelar para o mundo, mas eu não fiz na proporção que era para fazer, eu nem participei do desafio, na verdade. Sim. Eh, mas já foi exatamente o que eu precisava para eu entender a quantidade de movimento que eu precisava gerar para aparecer. Uhum. E Total. depois É isso, desse essa é a primeiro ideia. mês e depois desse primeiro mês, o que aconteceu? Os 3 trabalhos, os 3 projetos que eu toquei até o final do ano, eu tive trabalho até dezembro. Você entrou em qual turma? Qual que era? Você lembra que mês que você Era entrou? eu entrei no começo do ano passado, era, Fevereiro? fevereiro, teve uma turma em fevereiro e depois teve uma no meio do ano, né. Teve em abril e depois junho. Foram É, 3 eu ali. entrei eu entrei na turma de abril, se eu não me engano, porque em A turma fevereiro eu nova ainda então. estava porque eu ainda estava bem, eu sou da turma 9 mesmo. E abril eu já estava bem melhor, porque eu já tinha entendido também o que estava rolando de saúde, já estava conseguindo me cuidar melhor, e de fevereiro a abril eu já tinha produzido muito, 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 porque eu desenhava compulsivamente. Então quando eu Uhum. cheguei na aula de montar o portfólio, para mim foi difícil escolher, porque eu tinha muito mais de 10 já, né, então, Sim, sim. cada um com as suas, né, com as suas, mas eu lembro que eu tive não foi uma vez, eu tive vários, vários, assim, eh eh, pequenas tocas, assim, ao longo de abril até julho, eu tive várias, assim, de perceber, eh, que tinham pouquíssimos ilustradores tradicionais ali na turma, e eu Uhum. demorei, essa ficha eu demorei para entender que aquilo na verdade era uma coisa legal. Eu Sim. demorei, sabe, eu entrei numas de que eu tinha que comprar um tablet, que eu tinha que comprar uma caneta, que eu tinha que entrar nesse meio, que eu tinha que reaprender a desenhar usando essas ferramentas, que eu estava fora, que eu não tinha como, e aí na verdade depois quando eu terminei o desafio, já estava perto das férias de julho, e aí começou a pipocar os 3 projetos que eu me envolvi até o final, até dezembro, que foi quando eu terminei, entreguei tudo, no Natal eu já estava entregando todos os trabalhos. Eu estava, todos estavam super bem resolvidos e na verdade tinham me escolhido por ser uma ilustradora tradicional e trabalhar com lápis de cor e com aquarela e, né, e estava tudo bem, né, então Que demais, que demais. foi bom, assim, eu ter entendido, né, e foi uma coisa que, claro que eu ouvi durante as aulas, Uhum. mas eu também ouvi muito dos meus colegas, sabe. Eles tinham uma coisa ali dentro da comunidade de compartilhar trabalhos, de elogiar, de valorizar, e aí eu percebi que, opa, eles estão sendo sinceros, né, Sim, sim. eles podiam estar falando: "Ah, É legal, um ambiente olha". seguro, É né. um Ali é um ambiente ambiente seguro. seguro, é um ambiente seguro. É tão seguro que eles são muito amorosos e ao mesmo tempo que eles: "Olha, essa ilustração aqui ficou bem legal, mas, eu acho que tu podia fotografar um pouco melhor, depois tu fazer não sei o quê", já te dão várias dicas que foram super úteis pra mim, sabe, de Sim. de melhorar as coisas e de um jeito muito, carinhoso. Isso pra mim foi muito legal, assim, isso me ajudou Porque muito. tá todo mundo no mesmo objetivo, né. É, Isso que é bacana, né. é, Todo mundo no mesmo objetivo. é. Então você logo pegou 3 trabalhos, assim, né. Claro, você estava desenvolvendo tudo. Você É, lembra você entrou em abril, você lembra quando que veio o primeiro? E a até te pergunto isso não para que o pessoal acha: "Ah, é rápido que consegue trabalho", né, mas só para saber como é que foi com você a ali. primeira proposta de trabalho apareceu no final de julho, Uhum, aí depois o livro foi só em outubro, o livro foi uma loucura, uhum, porque
foi o projeto mais sério, digamos assim, mais comprometido, né, era, Uhum. um edital da Secretaria de Cultura, então eu tive que aprender a fazer nota fiscal e aprender a fazer um monte de coisa que eu não sabia, né, e foi muito Sim. bom isso, muito, muito bom, mas tinha um prazo muito curto para as coisas. Muito, muito curto. Então, quando eu começava ali: "Não, não, não, mas essa ilustração tem que ficar pronta para amanhã", né, então era tipo muito, né, então aconteceu, deu, ir dormir de madrugada, de acordar muito, muito mais cedo do que a hora que eu precisava levar os meninos para a escola, para fazer algum arremate ali que eu não tinha conseguido terminar. Uhum. Aconteceu de ficar com passar o fim de semana com o braço, assim, tipo, no gelo, tipo, sabe, porque estava exausta e ao mesmo tempo, eh, maravilhoso, né. Então, assim, teve trabalho que apareceu no final de julho, e aí eu fiquei: "Ah, yes, começou", né, e aí tudo de boa, eu que tô, lidando com o tempo, eram imagens para como um planner, era uma Uhum, ilustração para uhum. cada mês do ano, uma coisa super tranquila. E aí depois, em outubro, foi o primeiro contato da ilustradora do livro que, eh rapidinho a gente já se resolveu, mas foi a primeira vez que teve uma reunião de negócios e, né, e negociar preços e tal. E depois, entre outubro e dezembro, que era o prazo do livro, ainda apareceram 2 orçamentos para outros livros que, na verdade, só estão acontecendo agora, e a gente está em março, Uhum. né, então, eu entendi também que tem livros e livros. Né, Sim, tem exatamente. escritores e escritores que precisam de tempo para escolher seu ilustrador, que precisam de tempo para levantar a grana para publicar o livro, né, então tem Uhum. projeto que é assim: "Ó, tô te contratando agora e as ilustrações têm que estar prontas daqui a 2 meses". E tem escritor que estava me procurando em outubro para agora eu começar a fazer as Uhum. ilustrações, né. E aí ainda teve no entre esses 2 projetos, ainda apareceu um outro que era, só uma ilustração, mas uma ilustração bem especial, bem bonita e me pagavam bem, para uma edição de uma revista, como se fosse isso, só que uma coisa de escola, tal, mas a galera Uhum. com uma grana boa, me pagaram super bem. E, na verdade, eu tive o retorno muito legal de algumas editoras daquele desafio lá de trás, e Aham. só agora, quase um ano depois, que eu estou começando a realmente colher frutos. Então, agora esse mês que teve: "Olha, a gente queria que você entrasse para um banco de ilustradores, o teu portfólio apareceu aqui de novo pra gente, eh, a gente vai lançar não sei o quê, a gente queria que você fizesse uma ilustração do jeito tal, para ver se a gente vai te selecionar para esse projeto". E isso foi lá no desafio que eu fiz É. todo capenga. Lá, sabe? Então, assim, a gente ter Fala, tem uma prospecção, demora. tem que Prospecção, ter paciência, cara. às vezes fecha, às vezes acontece de você mandar na hora que a pessoa precisa, mas, cara, É, geralmente é demorado, né, então tem muita gente que desiste muito por isso que demora, né. é. Aí abandona, eu já vi casos assim, ela abandonou o Behance, por exemplo. "Ah, não Uhum, vou olhar, não dá mais certo, vou fazer outra coisa". uhum. Aí depois vai acessa o Behance, sei lá, 1 ano depois, aí tinha mensagens de cliente pedindo coisa lá e ficou ignorado, daí passou o tempo, né. Então, cara, É. tem que ter persistência realmente, né, não é aquela coisa assim: "Ah, persista que vai dar certo", não é só isso, né, mas você tem que persistir, porque é uma coisa que demora, Não, pode demorar, né. e é trabalho. Não foi nenhuma nem outra pessoa, sabe, Vitor, Uhum, que me uhum. falou assim: "Mas espera aí rapidinho, você largou a escola, carteira assinada, tudo certinho, pra desenhar?", né. Não foi nenhuma outra nem outra pessoa, foram amigos, foram familiares, foram claro que não o meu companheiro, a minha mãe, os meus filhos, mas teve muita gente, falou: "Nossa, tu largou toda aquela segurança e professor no Brasil nem tem tanta segurança assim, tu ainda largou isso, cara, tá louca, tá louquinha da cabeça", né. E aí de repente: "Caraca, mas você tá ilustrando um livro? Nossa, mas", né, então assim, e aí fica parecendo também que não tem trabalho ali.
né, que de repente largou uma coisa super segura e foi fazer uma coisa que a princípio é super moleza, que é ficar em casa desenhando, né, e aí já tá super bombando e aquilo não tem nossa, é muito trabalho e é muito trabalho todo dia. E muito trabalho invisível, Isso. Tem né. a parte do glamour, a parte romântica da profissão. Pô, você vai trabalhar com desenho, que legal, né. Tem isso, pô, parece que não é trabalho, né. Você faz assim, o desenho aparece, mas, cara, vai ficar o final de semana com o braço levantado no gelo, né. Você falou, né, Não, existe é ralação, né, e é e ralação. e eu já vi aula tua falando também assim: "Cara, desenhar uma coisa que tu tá afim de desenhar, uma ideia que veio na tua cabeça é uma coisa, desenhar uma coisa que um cliente te pediu, que não tem nada a ver, que tu acha super difícil ou super chato, ou que", né. Eu lembro Eu sempre de uma lembro aula que tu fala dos prédios, dos prédiozinhos, dos edifícios com um monte de janelinha que tu tinha que ficar isso. desenhando, sabe. Que tipo, né, então tem uma parte que é difícil, que não é só de comunicação, de dedicação, né, tem uma parte que é difícil também na tarefa desenhar. Às vezes, Uhum, uhum. imagina, tu tá trabalhando há 6 dias de uma semana de 7, acordando todos os dias, tomando um café e sentando na mesa para desenhar e levantando 6 horas da tarde. Isso é muito trabalho. É desenho, É, mas é é. muito trabalho, né. Então Sim, assim, sim. "Ah, não, mas é muito trabalho porque tu é tradicional, se tu mudasse para o digital tu ia fazer", claro que não, a galera também Não. tem é muita camada ali. As minhas amigas já me falaram: "Cara, não te ilude, é muita camada que a É. gente tem que botar", O entendeu. digital, como algumas coisas ficam mais rápidas, você acaba fazendo outras coisas a mais que vai tomar teu tempo também, né, Uhum, vai tomar teu tempo também, sabe. Então, uhum, é muito legal isso, porque eu acho legal, nem eu falo, a gente fala, né, existe a parte romântica da profissão, trabalhar com o que você ama, porque é legal, uhum, realmente é legal, né, você uhum. cara, senta às 7 da manhã e fica até 6 da tarde fazendo planilha do Excel, Aham. né. Né, porque você está Sim. desenhando, é legal, né, É, é legal. claro. Mas, cara, é legal, mas é sério, tem É sério. responsabilidade, né, você tem entrega, é compromisso, né. Uhum. Então as pessoas têm que ter noção disso, principalmente por quem eu acho que quem está entrando no mercado de trabalho, por exemplo. É uma seriedade grande, é É, um projeto comercial, né, então você tem que hum, ter essa responsabilidade toda. E ela tem o lado legal sim, mas tem o lado não tão legal assim, que faz parte, é. né. Hum. Eu encaro como teve época já que eu ficava falando assim: "Ah, mas isso aqui é chato". Eu parei com o tempo, assim, não é chato, faz parte, Faz parte. é Uhum, o que é, né. uhum, Isso me uhum. ajudou muito a ficar mais tranquilo nesse ponto aí também. Sim, sim. E tem uma outra coisa que para mim foi fundamental no Ilustre S.A. e te ouvir, né, que é um cara experiente, que eu admiro muito, assim, que era: "Cara, escuta o teu cliente. Tu não tá desenhando para o teu bel prazer, tu tá Uhum, desenhando uhum, por uma pessoa que confiou no teu trabalho, que gostou do teu estilo e que tá te pagando". Então, uhum, tipo, total. né, aí, por exemplo, no livro, tinham 3 personagens. Eu fiz um esboço dos 3 personagens e fiz pequenas variações dos 3 e mandei para a escritora. E os meus Uhum, filhos, eles, claro, ficaram encantados com aquela história, né, de: "Nossa, a mamãe vai desenhar um livro, vai", né, ficaram dando vários palpites e é claro que, eh, alguma coisa entrava, né, uhum. mas lá pelas tantas eles viraram e falaram: "Mãe, isso aqui é perfeito, isso aqui é maravilhoso", para alguma Que coisa que estava legal. acontecendo ali. Só que a escritora escolheu outro, Uhum, uhum. né. E aí eles ficaram frustradíssimos: "Não mãe, tem que ligar para ela, tem que falar para ela que esse aqui é muito melhor, as crianças vão gostar muito mais desse daqui", eles falavam. Eu falava: "Não filho, olha só, é ela que escolhe". Aham, É ela aham. que tem que escolher. Se agora ela escolheu esse outro aqui, ó, eu vou me esforçar para fazer o melhor possível para corresponder às expectativas dela, para entregar no prazo que ela precisa, do jeitinho que ela quer. Não é do jeito que eu quero e que vocês querem, né? E realmente, assim, o outro estilo que eles tinham gostado mais era mais, digamos assim, mais fantasioso, né? E eu também tinha gostado muito. Mas para mim foi muito importante, em algum momento, ter assistido aquela aula e ter ficado com aquela referência, né, de: Uhum, "Cara, tem que uhum. ser profissa, tem que fazer para o teu cliente, não é para ti".
né. E se o cara vira e fala: "Isso aqui não tá bom", não discute, vai lá e refaz, Isso. né. Então assim Porque ele tem o lado comercial dele, que ele sabe. Essa ilustração aqui, ó, que tá no cenário aqui, ó, aham, aham, esse aqui foi feito por uma agência de publicidade. Era um evento que eles iam fazer. Aqui, depois eu chamei ele de o Pirata Caolho ali, né, que tá aham, escrito ali, mas era uma outra coisa, era um evento. Ele olhou, eu lembro que super empolgado eu apresentei, aí o cliente olhou assim e falou: "Não, esse aqui já descarta". Assim, ó. Por quê? Não é porque estava ruim, mas é aham. porque estava fora da visão do Sim. projeto que ele tinha. Aí foi uma outra coisa, com foto, né, enfim, foi outra coisa. Mas ficou cara, eu entendi. Não, tá tudo bem, mas eu Uhum. não vou perder isso que rola também, quando a gente Sim, faz uma coisa que o cliente não quer, tá tudo bem, você tem aquela arte ainda tua, sim, né, você pode pôr sim. no teu portfólio. Eu lembro que eu transformei isso aqui em pôster, depois vendeu isso Uhum, aqui virou capinha de celular, vendeu um monte, uhum. né, ficou um projeto pessoal meu que eu gosto. Então rola muito isso. O cliente sabe os objetivos que ele tem com o projeto, que seja com o livro, seja com a campanha, com a embalagem, que seja, né. Ele sabe o objetivo que ele tem, que nem o autor no caso, a forma de contar a história, né. Sim. E a ilustração tem que estar nesse meio, então por isso que provavelmente a pessoa escolheu outro caminho ali naquela tua, né. Sim, claro. E na ilustração infantil, como é mu eu saquei que é a minha praia, né. Eu Uhum, saquei que é a minha praia. Eu não vou ficar, me afobando, né, me atropelando, forçando uma barra pra estar em outra, né, porque uhum, é o uhum, tempo que eu tô perdendo pra estar brilhando ali na minha. Então eu fico ali tranquila na minha praia. O que eu percebi é que dentro da ilustração infantil, eh, agora vai começar um outro livro. E eu percebi um fiozinho muito parecido entre essas 2 escritoras que eu precisei me aproximar e entender. Tem um livro que mora dentro da cabeça delas. uhum, uhum. Então, Verdade. o ilustrador, ele não sai pirando fazendo uma leitura dele. Ele precisa ter uma sensibilidade, eu não sei se isso acontece em todos os livros, né, mas o que eu Uhum, percebo é que dentro da ilustração infantil, pelo menos nas experiências que eu tive agora, que é claro que são pequenas, mas eu consegui reconhecer, essa, sabe, uma pérolazinha, assim, né, que sim. eu não devo criar do nada. Uhum, Eu uhum. preciso de uma sensibilidade para ir lá dentro da cabeça daquela escritora e tentar pegar o máximo de informação para tentar traduzir o que está dentro da cabeça dela, não é dentro da minha. Total, Porque não, quando demais ela isso. estava escrevendo o livro, ela já estava criando essas imagens. Ela só está Uhum. me usando como um veículo para botar essas imagens para fora, né. E quando ela viu o teu portfólio, viu o teu trabalho e te escolheu, já Ela já escolher você já faz parte disso, né. é, "Ó, é mais ou menos isso aqui que eu quero, é, nessa pegada aqui que eu imagino", né. é, É que é, entra o estilo, né. é. E a dessa parte tem uma coisa muito legal, que o livro, esse do ano passado, é uma história que ela escreveu para a filha dela, de um acontecimento, de um pedaço da vida da filha. Então a Uhum, filha me inspirou muito para a protagonista, né, as fotos da filhinha, e a filha participa mesmo de uma forma meio inconsciente, porque ela é pequena, mas ela participa um pouco, ela participou um pouco de todo o processo de construção do livro. E aham. quando elas começaram a selecionar, quando o projeto foi, escolhido, né, foi um edital e tal, quando ele foi escolhido, elas começaram a selecionar ilustradores e procurar ilustradores, e como quem não quer nada, mostravam os desenhos pra guriazinha. E ela falava: "Não, nossa", tipo, ela e aí mostraram, alguns desenhos do meu Instagram para ela. E eu sempre gostei muito de desenhar fadas e gnomos e, né, essas coisas que criança também se identifica muito, né, de e ela foi virou e falou: "Ah, é essa", né, então eu tive ainda, um apadrinhamento ali da protagonista do livro, que Que era uma legal, né. criança, né, que era uma criança, então é isso. Dessa massinha. Vamos, aham. Uma Já tá te massinha agora. chamando pra brincar, já tá te chamando pra brincar. É. É. Mas que legal. E é legal isso, mostra como você tá imerso no universo mesmo desse mercado que você tá entrando, né. Porque
a cliente final, digamos assim, já te escolheu, né. Então, É. uma vez eu estava conversando com a Tarsila, até que tem a Tarsila que tem a aula dela lá de ilustração Aham, infantil lá no aham, curso, aham. Ilustra S.A., ela fala muito isso, você tem que olhar na hora de desenhar com o olhar da criança, né, aquela coisa assim: "Ah, você vai desenhar a mesa da cozinha, desenha de baixo para cima, Uhum, não com a visão de um adulto, é a visão da uhum, criança". uhum. Lembra do Tom e Jerry, né? A Aham. galera mais nova talvez não conheça, mas que aparecia os adultos, só aparecia a perna quase, né? Não aparecia, não sabia. E é a visão da criança, é a visão de quem é pequeno, quem é Uhum, menor, né? uhum, Menor de tamanho, né? Que tá olhando ali. Então é muito legal isso. Você entrar no universo infantil, o lápis de cor, por exemplo, que você usa, é na mosca, uhum, dentro do universo deles, né? uhum. Então isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso aí, visão de mercado. É. Isso é visão de mercado total, né? No começo desse ano agora eu fui fazer um curso lá em Belo Horizonte com uma professora aquarelista que eu gosto muito, e aí foi muito interessante que ela virou para mim e falou assim: "Nossa, eu já vi, nossa, outros ilustradores com muito mais técnica, Uhum. mas com muito menos, eles puxam menos o olhar da criança, porque a criança ela não está interessada na técnica. O teu Total. estilo de desenho, ele é para criança, ele não é para o adulto que escolhe o livro para criança. Então, ela Uhum, falou uhum. assim: "Os livros que tu ilustra precisam estar bem no nível da criança ali, para ela ir direto e pegar, porque é o tipo de desenho que a criança poderia achar até que foi uma outra criança que fez". De Aham, aham. Então, e aí né, ela se identifica com aquilo, ela se interessa por aquilo. Então, eu sinto que tem uma parte importante da nossa trajetória, quando a gente está se encontrando enquanto ilustrador, que é qual é a minha cara? E ela é diferente da cara dos outros e tá tudo bem. Né, Isso, total. eu entender que o meu estilo parece mesmo de uma criança, né, que as crianças amam e talvez os adultos achem pouco técnico, mas tá tudo certo, né. É um é o meu estilo, né, esse é o desenho da Laida, né, e quando alguém olha, sabe. Então não fica Uhum, uma uhum, coisa, né, não fica uma coisa perdida. Outro dia uma amiga minha, me mandou um desenho pelo Instagram e falou assim: "Esse desenho é teu?". Então teve alguém que pegou o meu desenho, pra comentar uma coisa, pra, né, uhum, uhum. pra fazer um texto e tal, e colocou lá que era, mas ela não tinha visto, ela não abriu a mensagem toda para ver que a Sim, mas ela que já tinham colocado. reconheceu já. Mas ela bateu o olho e já reconheceu, isso eu achei muito legal também, né, Total, total. das Sabe uma pessoas coisa? reconhecerem esse estilo. Questão de estilo, a maioria das pessoas busca estilo estudando outros artistas, né, a Uhum, maioria. uhum, Quero uhum. esse estilo aqui, mas o estilo não é uma busca externa, é uma busca interna. Tá. Eu falo muito isso. Cara, é colocar a tua falha, o teu erro, as tuas experimentações, porque é daí que vem o teu estilo. Uhum, Se você estiver buscando fora, vai ficar igual dos outros. sim. O máximo que você consegue é chegar perto dos outros, Uhum, né. Enquanto você está chegando perto dos outros continuam andando. Tá estão evoluindo os seus estilos também, né. sim. Então é uma coisa interna, é realmente aceitar. Uhum, E assim, não me entendam mal, né, quem está escutando, não é assim: "Ah, desenha a mão errado, esse é o meu estilo é desenhar mãos erradas". Não, é desenhar do jeito que você faz agora, e você vai continuar evoluindo depois também isso, né. uhum, Porque tem gente que acha que é errado, né, não, quando eu falo aceitar as falhas, não é ficar parado tecnicamente, você vai estar evoluindo, mas é você naquele momento ali. é. É o que tem mais, o erro é o que tem de mais teu, né, o certo é mais fácil todo mundo chegar no mesmo caminho, mas o erro é só teu, Uhum, né. Eu uso aquele exemplo também da assinatura, né. Quando quem vai reconhecer se a assinatura é verdadeira ou não? Que o perito lá, ele olha as falhas na tua assinatura. uhum, Eu no meu B, o B do Beuring, do Boring, né, eu faço lá em cima, tem uma falha. Toda vez que eu faço o B, tem uma falha lá em cima. uhum, Provavelmente eu dou uma levantada rápida na mão, assim. uhum, É uma falha. É na falha que eles olham: "Não, legal, é o Vitor que assinou", uhum, sabe. Ilustração é a mesma coisa, estilo é a mesma coisa. sim, É no diferente, é no erro que você consegue o teu estilo. sim. E eu Essa percebi busca. que também não tinha um problema, na verdade era uma qualidade, era uma coisa interessante, né, eu ter
uma recorrência na temática. Eu gostar Uhum, sempre de uhum. falar das mesmas coisas, né. Poxa, a gente mora no meio da natureza, então tem um apelo para a vida da roça, do dar comida para as galinhas, do ir buscar os bezerros, do ir tirar o leite, né, de ter sempre um bebezinho, de ter essa coisa do um universo lúdico que me encanta muito, e Isso, que eu isso. quero muito trazer referência, né, para as ilustrações. Então, eh, são diferentes leituras da mesma realidade, e é claro que alguns símbolos vão se repetir, Uhum, né, uhum. e tá tudo bem. Não achar que tem que ter desenho de espaço sideral e de, né, porque, É, assim, ó, você entendeu? dificilmente você vai pegar um trabalho, uma capa de livro da Idade Média, por exemplo. Não vai rolar. Uhum, uhum, Mas tá tudo bem, porque existem os artistas que vão pegar, tem a galera para isso exatamente. daí. Mas eles não vão pegar o tipo de trabalho que você pega também, Uhum. né. Sabe, É, então, cara, é isso que é o teu caminho próprio de estilo, o teu caminho próprio comercial também, sim. né. É por isso que quem acha que não tem oportunidade, que só conhece um caminho, é um mercado, por exemplo, né, não sabe que tem todos os outros, Uhum. né, então daí, tá saturado o mercado, talvez naquele caminhozinho que você tá tentando ali, esse talvez esteja cheio, mas e todos os outros, Sim. né. E no final das contas desenho é desenho, né, então Uhum, assim, a pessoa uhum. pode explorar, trazer isso que é só seu, né, isso é muito bacana. Laida, em algumas palavras, o que significa para você estar trabalhando com ilustração? A Laida de 30 anos imaginava que você estaria hoje trabalhando com ilustração, com desenho? Eu acho que talvez lá no fundinho do coração dela, ela sonhasse com isso ou ela desejasse isso. Mas Uhum, a Laida de 42 tem para dizer que isso é um caminho de coragem, de esforço e de muita realização, de realizações diárias. Eu tenho certeza que eu estou no meu caminho, que eu me encontrei, e te agradeço muito, porque, tu fizeste parte atuante, mesmo sem me conhecer, mesmo sem saber, fez muito, contribuiu de muitas maneiras para que eu encontrasse esse meu caminho e esse meu propósito. Eu estou bem feliz agora por causa disso. que demais, que demais. E, na verdade, assim, eu que agradeço, né, eu falo assim, a confiança, né, quando apareceu o anúncio lá, o maluco falando que dá para ganhar tanto, que dá para trabalhar com ilustração, que não sei o quê, né, o mais comum é duvidar. Uhum, Então assim, uhum, eu uhum. agradeço muito a confiança do trabalho, na equipe, né, entrou no Ilustracel, você não só entrou lá, você entrou e participou, você Uhum, fez, uhum, assistiu, uhum. começou assistindo de um jeito mais, né, sem pretensão, depois percebeu: "Não, vou precisar Sim. me concentrar mais aqui e tal", e começou a pôr em prática as coisas, né, já que você mora na roça, né, estava plantando e colhendo, não é Sim. verdade? Uhum. É muito isso, então tem muita gente que espera resultado e não faz o que tem que ser feito. Eu falo assim, não é garantia nenhuma, você fazer o que tem que ser feito não é garantia de que vai colher, né. Pode Uhum. ser que, Sim. né, faz parte, como qualquer profissão, mas para você colher, você tem que plantar, você tem que fazer o que tem que ser feito, É, né. é. Então, eu agradeço muito a tua confiança nisso, né. Uhum. E uma dica para quem está começando agora, Uma alguém de dica. 20 anos ou alguém de 40 anos, por exemplo, o cara está lá no banco trabalhando, como tem alunos bancários, está lá no banco e, cara, gostaria de desenhar. Que dica você dá para as pessoas? Independente do Ilustra S.A., tá, uma dica, assim, para Tá, a carreira, né. uma dica para a carreira é organizar a vida com um espaço para se dedicar todos os dias. Todos os dias escolha ser um ilustrador ou uma ilustradora. Todos os dias, mesmo que seja fazer um esboço, mesmo que seja terminar uma ilustração, mesmo que seja fazer um planejamento para a semana, mesmo que seja mandar alguns e-mails para as editoras, qualquer coisa. Qualquer pequena coisa, mas todos os dias reafirmar o teu propósito, né, de escolher essa carreira. Eu sinto que isso é uma dica em relação à carreira, né, de ilustrador. E em relação a aluno, ou aluna do Ilustre S.A., não precisa ou não, eu acho que não deveria, eh, assistir o curso inteiro e começar. Uhum, uhum. Por quê? Porque é um curso muito completo, é um curso com muitas aulas, até hoje eu tenho coisa para assistir,
né. Então, assim, não dá para esperar assistir tudo para começar. Vai Total. assistindo e vai seguindo as dicas e vai começando e vai te colocando em movimento, e tenha paciência para colher esses frutos, porque, ninguém planta cenoura hoje e colhe amanhã, É, né. exatamente. A gente demora Total, pelo total. menos 3 meses para colher a cenoura. Então, é que nem qualquer outra coisa, a gente vive num tempo que não valoriza o processo. Que Uhum, uhum. hipervaloriza as conquistas, o final, o topo da montanha. E o muito mais importante é o caminho, a gente está se realizando todos os dias, a gente está reafirmando todos os dias, né. Eh, é que nem nas relações, né, a gente não quer no final da vida, chegar no final da vida e falar: "Ai, nossa, eu tive um bom casamento", eu quero ter um bom casamento todo dia. Eu quero Isso, todo total. dia eu olhar para aquele cara e falar: "Nossa, que bom que eu tô contigo, que coisas legais que a gente fez hoje", né. Então, Aham, eu aham. sinto que com a nossa carreira é ter, esse cuidado, né, de escolher a gente todo dia. Nossa, demais. Baita lição essa. Essa é uma dica não só para quem está começando, essa é para todo mundo, assim, né. Show demais, show demais. Laida, brigadão demais, tá. Poderia ficar mais 2 horas conversando, tá muito legal. Tá, brigadão mesmo. Sucesso para você, tá. Teu trabalho é incrível, quem não conhece ainda, pessoal, aqui embaixo na descrição tem os links da rede social do trabalho da Laida para você conhecer também. Agora vocês estão vendo, se você tinha dúvidas que dá tem idade para começar, Mm-mm, se e tem espaço para arte tradicional, tá. Espero uhum, que esse episódio tenha ajudado você a tirar uhum. cair por terra É. essas dúvidas aí, tá. Obrigadão mais uma vez, Laida. Pessoal, obrigado por vocês terem participado desse episódio aqui do podcast Vida Ilustre, a gente se vê no próximo, Obrigada, Laida. prof. Obrigadão.